Deixa eu te fazer uma pergunta. E se você quisesse sair do seu emprego amanhã? Ou se você perdesse o seu emprego? Por quanto tempo você conseguiria bancar o seu custo de vida? Você teria um dinheiro guardado que bancasse pelo menos por quanto tempo? Um mês, 2 meses? Ou talvez nem isso? Ou se seu carro quebrasse e o conserto dele fosse um valor alto, você teria esse dinheiro? Ou se algum familiar seu estivesse com algum problema de saúde, você teria dinheiro e tranquilidade para apoiar esse familiar? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia não tem. E foi por isso que eu trouxe esse vídeo sobre reserva de emergência, a tão importante reserva de emergência. Neste vídeo eu vou falar o que é reserva de emergência, quanto você precisa ter para a sua reserva e onde colocar o dinheiro dessa reserva. E também vou fazer uma simulação de quanto você precisaria ter hoje para a sua reserva de emergência, dependendo da sua situação. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre dinheiro, finanças, mentalidade, já deixa o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. A maioria das pessoas quer começar a investir, mas esquece da principal parte, tão importante, reserva de emergência. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, que muito provavelmente acontecerá, você não vai tirar seu dinheiro dos seus investimentos. Imagine que está rendendo lá, suas ações estão rendendo muito bem e você tem um imprevisto, você tem que tirar esse dinheiro. Você não tem de onde tirar, você vai ter que acabar tirando das ações que você pensou lá no longo prazo. Era uma ação que você queria carregar por mais de 10, 20 anos, você acabou tirando o dinheiro de lá, tirando o potencial rendimento dos próximos anos, porque você não tinha uma reserva de emergência, você não tinha de onde tirar esse dinheiro. Então, por isso, antes de começar a investir, é muito importante ter uma base, construir essa base, e essa base se chama reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é basicamente um dinheiro que você guarda para situações inesperadas, tais como perder um emprego, problemas de saúde, custos com um veículo e outros imprevistos que você não pode saber quando e como ocorrerão. Tá, daí você pode estar me perguntando, quanto que eu preciso para ter de reserva de emergência? Bom, a recomendação é geralmente de 6 meses do seu custo de vida para quem é CLT ou 12 meses do custo de vida para quem não é CLT. Por quê? Se você é CLT, geralmente você tem mais estabilidade, então por isso apenas 6 meses é o suficiente. Já se você é um autônomo, por exemplo, você não tem muita previsibilidade, então o aconselhável é 12 meses do seu custo de vida. E quando eu falo custo de vida, não é o quanto você ganha. Por exemplo, você ganha 4 mil reais por mês, mas o seu custo de vida, ou seja, o custo de vida essencial, eu falo. Você paga aluguel, paga conta de luz, conta de água e alimentação. Tudo isso dá 3 mil reais, vamos dizer. Então você ganha 4 mil reais e seu custo de vida é 3 mil reais. Então o cálculo que deve ser feito para a reserva de emergência é o custo de vida, no caso 3 mil reais, vezes 6 meses, se você é CLT, que no caso dá 18 mil reais. Então a sua reserva de emergência, que você deveria ter, é de pelo menos 18 mil reais. E agora eu vou fazer uma simulação no site Investidor 10. Bom, eu já estou aqui no site do Investidor 10, no simulador de reserva de emergência. Aqui vamos preencher se o modelo de trabalho é CLT, servidor público ou autônomo. Vamos considerar que o nosso personagem ele é CLT. Você é CLT, o salário mensal de 4 mil reais e o custo fixo mensal, aluguel, luz, água, alimentação, é de 3 mil reais. Então logo sobra 1.000 reais para ele guardar por mês. Mas aqui vamos dizer que ele vai guardar apenas 500 reais, metade desse valor, para a sua reserva de emergência. Então a gente vai calcular. E aqui ele fala o resultado. O período ideal da sua reserva de emergência para trabalhadores na modalidade CLT é de 6 meses. Ou seja, conforme eu comentei. Então o valor que ele deveria ter da reserva de emergência é de 18 mil reais. Com o valor guardado mensalmente de 500 reais, ele levaria 36 meses para atingir esse valor. Ou seja, 3 anos. Aí você deve estar me perguntando, pô Lucas, isso daí demora muito, 3 anos só para montar minha reserva de emergência? Aí eu falo sim, mas é muito importante ter essa reserva de emergência. Mas também você não precisa durante esses 3 anos apenas guardar para a sua reserva. Porque senão você vai ficar fora do mercado durante 3 anos.
Imagine, daqui 3 anos o Ibovespa pode tá muito lá pode ter valorizado muito e você não ter surfado essa onda, ter perdido essa oportunidade. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o salário mensal dele é R$ 4.000 e o custo fixo é 3.000, sobra R$ 1.000. E eu só coloquei R$ 500 para guardar para reserva de emergência. Então sobra R$ 500 para você investir em investimentos que rendam mais, por exemplo, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos mais arriscados, que não é o caso que eu vou falar mais à frente, que você não deve colocar esse dinheiro da sua reserva de emergência. Então é o que eu faço hoje em dia. Eu estou montando a minha reserva de emergência, mas ao mesmo tempo estou investindo, porque eu não quero ficar fora do mercado por tanto tempo. Então, você pode fazer os dois, não apenas guardar o seu dinheiro para a reserva de emergência, mas deve-se ter em mente que o mais importante é a base. Você deve, antes de investir, deve-se ter uma reserva de emergência. Eu não tenho o valor cheio de R$ 18.000. Pô, mas se você já tiver R$ 2.000, R$ 3.000 para sua reserva, melhor que nada, já está muito mais à frente de muitas pessoas, já está melhor que muitas pessoas. Então, mas o correto mesmo seria mesmo ter esse valor de R$ 18.000. Bom, e agora vem outra dúvida muito comum: onde deixar o dinheiro da reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência precisa ter esses 3 pilares. Basicamente são a segurança, ser um investimento seguro, com baixo risco e também com alta liquidez, ou seja, você poder sacar o dinheiro o quanto antes. Por isso, a reserva de emergência deve estar em renda fixa e não em renda variável. E dentro dessa renda fixa, podemos citar o Tesouro Selic. Basicamente, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo, em troca, te paga com juros. E a vantagem é que é muito seguro, não tem investimento mais seguro do que investir no Tesouro, porque você basicamente está emprestando dinheiro para o governo e é muito mais difícil o governo quebrar do que um banco. E também ele tem uma ótima liquidez, você consegue sacar no próximo dia útil. Também pode investir em CDBs, certificados de depósitos bancários, onde basicamente você investe em um CDB de um banco e ele pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. E em troca você recebe juros. E o outro fator que ele é seguro, baixo risco e também tem uma liquidez diária. Ou também deixar seu dinheiro da reserva de emergência em contas digitais, como caixinhas do Nubank, que rendem 100% do CDI ou mais. E também tem alta liquidez, você consegue sacar no próximo dia útil ou também no mesmo dia. E eu utilizo para minha reserva de emergência, eu utilizo o Nubank, por exemplo, eu criei uma caixinha lá, reserva de emergência, e todo mês vou colocando um dinheiro lá. Então, é uma alternativa para você também criar uma caixinha chamada reserva de emergência no seu banco digital, seja lá qual ele for, e ir colocando todo mês lá um dinheiro. Então, resumindo, os lugares mais comuns para se deixar a reserva de emergência são Tesouro Direto, CDB com resgate diário e em contas digitais com 100% do CDI. Então, a reserva de emergência é uma das coisas mais importantes quando a gente começa a organizar a nossa vida financeira e é a base para se ter antes de começar os investimentos. E com ela podemos ter mais segurança e tranquilidade para investirmos. E caso aconteça algum imprevisto, você tem de onde tirar esse dinheiro. Você não precisará depender de outra pessoa, pedir emprestado ou pegar um empréstimo de um banco e acabar pagando juros altíssimos ou utilizar o cartão de crédito. Você terá essa segurança e você não vai precisar nem sacar dos seus investimentos que você estava pensando no longo prazo. Então você terá uma base, terá de onde tirar esse dinheiro para essa emergência. Então por isso da importância de se ter uma reserva de emergência. Então a reserva de emergência é de extrema importância. E coloque já nos comentários se você já tem a sua reserva de emergência ou se ainda está no processo de montar ela ainda. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor sobre o que é a reserva de emergência e a sua importância. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos que eu estou postando toda semana.